Eu agora ia dar a palavra à Maria Santos e ao Jorge Possível. Sim. São motivos. Não sei se está. Eu todos se interessados numa palavra muito solidária com as razões que aqui estazem, sejam elas de que convicção for nesta matéria. Peço desculpa do meu atraso. Devia ter uma resposta maior. E tive ainda a felicidade de ouvir uma parte das palavras tão sábias, mas tão bonitas, do meu jovem colega, mais jovem colega, José Pedro Serra. E devo dizer que a minha intervenção vou virar um pouco a agulha no sentido de algo mais pragmático, de mais concreto, de mais diretamente relacionado com o que se propõe ou contrapõe, enfim, nessa, eu diria, sou normalmente muito direta, muito sincera, gosto muito de chamar as coisas pelos seus nomes. Por favor, microfone. Vamos pôr mais perto. Acho que é só para ligar. Está-me a ouvir agora? Sim. O problema é que eu, a falar, esqueço-me de falar para um sítio e falo assim para o ar. E falo para as pessoas em geral, outras não sei bem para onde, de maneira que vou tentar falar só para aqui, porque em princípio posso falar para quem vejo, para os olhos das pessoas, mas pronto. Isto tem a ver, eventualmente, com uma coisa que eu ainda possa vir a dizer. Mas eu estava a dizer que, seja qual for a vossa posição sobre esta questão que aqui encaramos, a todos agradeço, porque é justamente para as pessoas que hesitam e para as pessoas que apressadamente ou com um certo tipo de convicções apoiam, que eu venho falar, porque para as outras não vale a pena, não falo para pessoas que, como eu, estão convencidas que o acordo ortográfico é um crime de lesa pátria. É isso que eu entendo desde logo. Fico muito à vontade, porque já o escrevi às pessoas da maior responsabilidade neste país. Aquilo que se costuma chamar por acordo ortográfico é, ao meu ver, e penso que tenho razões objetivas, embora já me tenham acusado, já fui acusada de muitas coisas, para além de estar em muitas listas negras e para além de várias impossibilidades com que tenho deparado na minha vida profissional, desde que em 2008 tomei posição contra o acordo ortográfico, nomeadamente escrever para certos jornais, na verdade. E farei aqui uma exceção para o meu grande amigo José Carlos Vasconcelos, que, sendo apoiante da primeira hora e indefetível do acordo ortográfico, me permite que escreva no Jornal de Letras sem seguir o acordo ortográfico. Embora, aliás, tenha desistido de pôr a legenda, este artigo não segue as normas do acordo, porque isso faz publicidade, etc. Aliás, eu começo já, e desordeno um bocado a minha exposição, por dizer que gosto muito de falar com as pessoas que apoiam o acordo ortográfico, porque a maior parte delas, e tenho algumas que são grandes amigos, dou justamente o exemplo de José Carlos Vasconcelos,
e do Vicente Dália, em que já nos deixou o José Saramago. E em 2008, quando de facto o meu amigo João Malaca e colega, queridíssimo colega João Malaca Casteleiro, apresentou a proposta do acordo, deste acordo ortográfico já revisto em relação ao anterior. Eu lembro-me que, aliás, estava em viagem, não sei onde, para cá, no regresso de uma estadia qualquer, e tinha feito escala em Paris, e é em Paris que eu recebo um telefonema da jornalista Fátima Campos Ferreira a convidar-me para ir a uma sessão do Prós e dos Contras, e ela perguntou-me se eu era a favor ou contra. Eu disse, olha, eu era contra, mas ainda não li a nova versão do meu colega João Malaca Casteleiro, e é bem possível que com esta sua nova versão, porque entretanto já tinha havido muitos apontamentos negativos de Vasco Graça Moura e dos próprios colegas de João Malaca Casteleiro, a quem aliás me unem laços muito cerrados, porque fomos sempre colegas muito próximos desde os primeiros anos da universidade, porque entramos para a docência juntos, fizemos todos os concursos juntos, inclusivamente alguns concursos muito difíceis, nomeadamente o último, no qual fomos nós, em 6 pessoas, os únicos aprovados com a classificação unânime. Portanto, isto junta muitas pessoas, para além de uma grande amizade, e uma coisa que normalmente escandaliza muito os meus auditores sobre o acordo ortográfico é eu dizer que gosto muito dele, que sou muito amiga dele e que ele é um linguista muito competente. E dizem, mas então, o que é que se passou? Eu vou dizer desde já o que se passou. O que se passou é que João Malaca Casteleiro, com o tempo, como muitos de nós, tem sido solicitado, ou foi, porque agora já está apresentado como eu, para muitas coisas, fez muitas coisas ao mesmo tempo, como eu fiz, possivelmente dormia mais do que eu, ou fazia, não prescindia de certas coisas que eu prescindia. A verdade é que começou a fazer algumas coisas de maneira atabalhoada. Uma coisa que eu digo desde já é que este texto que nós temos, que vai trucidar a nossa língua, não foi feito por ele. Ou melhor, o texto foi. Mas não foi ele quem fez toda a orgânica do diploma que vai alterar a nossa língua. Ele nomeou uma equipa de pessoas para fazer um trabalho de rastreio, para fazerem as propostas de alteração em função do que pretendia. Acho muito mal que o nome dessas pessoas, por exemplo, não figura em sítio nenhum, ninguém sabe quem são. E depois ele, perante aquele material, foi organizar, redigir e dar a sua visão de especialista de topo. Ele não me disse isto, mas lendo, conhecendo muito bem e lendo o documento, eu só posso chegar a uma conclusão. O material era de tal modo heteróclito e de tal maneira se apresentava impossível para os objetivos visados, que ele terá tido enormes dificuldades e acabou por fazer uma coisa atabalhoada, uma coisa que apresenta enormes contradições e, sobretudo, deparou com o grande problema de questões irresolúveis, tendo criado, por isso, a aberração das facultatividades, que, como sabem, nascem com o acordo. Nós temos na língua portuguesa meia dúzia de palavras que se escrevem, têm tudo, enfim, duas formas de escrita alternativas, são pouquíssimas, nem me lembro de nenhuma agora, mas com o acordo ortográfico elas multiplicam-se para um certo número de palavras que se podem escrever facultativamente de uma maneira ou de outra. O que, aliás, leva certas pessoas a pensar, mas então é muito mais difícil aprender português. Porque assim a possibilidade de dar erros de ortografia para quem aprenda é menor. As pessoas não pensam que, sim senhor, podem escrever de duas maneiras diferentes, ou de 4, quando se trata de palavras compostas com essas que sofrem as alterações. Mas não pensam
nas outras imensas maneiras que não são certas. E, portanto, o que acontece é que se dificulta, porque em vez de se decorar ou de se reter a maneira certa, correta de escrever uma palavra, tem que se reter para certas palavras duas maneiras, que são as corretas. Não é? Inclusivamente para os professores é um quebra-cabeças, porque, enfim, António Emiliano, num livro muito bom sobre esta matéria, e quem quer que seja que tenha dúvidas pode ler, aliás, o que Vasco Graça Moura e o António Emiliano escreveram sobre isto, e também o João Andrade Pérez foram as três pessoas que se debruçaram mais sobre o assunto, digamos, de uma perspectiva do linguista encartado, que eu não sou literária, embora tenha, quer dizer, sou já idosa, e quando estudei, o meu curso era em Filologia Românica. Portanto, a minha preparação em Linguística nos estudos universitários é exatamente a mesma que a do meu colega que foi uma larga capitular. Portanto, tenho toda a autoridade, desculpem, para dizer o que penso sobre esta matéria, tanto de informação. Bom, ora bem, portanto, os alunos, em relação a certas palavras, têm que decorar várias maneiras de escrever. Mas os próprios dos professores, esses, ainda pior, porque sempre que estão a corrigir, e eu estou a falar dos próprios professores, porquê? Porque os alunos que estão a aprender têm uma primeira relação com uma matéria em relação à qual têm que fixar uma posição ortónima. Ao passo que os professores têm as suas há muitos anos, têm que alterar, e ao alterar, não alteram só uma maneira de escrever, alteram várias para certas palavras. O que dificulta muito a maneira de emendar um erro. Não é verdade? Porque a pessoa tem que ter tudo isso em mente. Bom, mas, então, eu chamo muitas vezes, eu acho que este acordo, o qual vi nascer nos corredores da Faculdade de Letras durante os anos 80. E uma das pessoas, aliás, havia duas pessoas muito empenhadas, quem isto nasceu, e foram o João Malaca Casteleiro e o meu também amigo e colega Fernando Cristóvão. E sobretudo o Fernando Cristóvão, que era professor de literatura brasileira, estava muito interessado em que houvesse uma uniformização e diziam os escritores, mas isto é perfeitamente inadmissível que uma língua tão próxima, sobretudo Portugal e o Brasil, porque os outros vêm a seguir e acabam por admitir o português como língua oficial e, portanto, seguem o português padrão tal como eles se apresentaram. E a verdade é que isto foi crescendo e não sei como é que as coisas passaram em termos de bastidores, mas conjeturo que terá havido conversas, mas que de algum modo é muito pouco provável que tenha sido uma ideia à partida política. É muito possível que tenha sido uma ideia à partida universitária. E o que me faz supor isso é de que é a questão que, sendo Fernando Cristóvão muito defensor do acordo ortográfico, que eu me lembro a última vez que ele saiu em defesa do acordo foi justamente depois de eu ter publicado um artigo no JL, que aliás em 2008, que se chamava Acordai, que não era nada para as pessoas acordarem, era pura ironia, e o título, como sabem, é aquela canção muito conhecida do Fernando Lopes Graça, não é? E o que eu queria era insistir na homonímia e com o acordar de acordo, pedir às pessoas que acordassem e não aceitassem aquela coisa tremenda que estava a ser-lhes proposta. Eu creio que isso foi proposto aos poderes políticos, não sei, e as pessoas que aqui estão como poderiam elucidar não dirão objetivamente, mas seja ou não seja, a questão é que o poder político imediatamente se interessou e, portanto, há três razões para esta, digamos, esta loucura gananciosa
que dá pelo nome de, ou que nós conhecemos com o nome de aborto pornográfico, que é completamente louco e parte de um objetivo de ganância. Diz-me, mas ganância porquê? Eu estava a falar no José Carlos Vasconcelos e no José Carvalho, a quem eu dizia ao mas você já leu aquele diploma? Mas você já viu a enormidade que aquilo é? Eu não preciso ler para estar de acordo. O mesmo eu disse a José Saramago, num almoço em sua casa, mas tu já viste o que aquilo é? Mas eu não preciso ler para estar de acordo. Aí discutimos muito, porque no outro caso era o telefone. E eu percebi que eles estavam de acordo com a ideia, com o idealismo de uma língua igual para os dois países. E, portanto, era uma perspectiva humanista até relativamente indefensável para quem não tinha base nenhuma em linguística, para quem não sabia nada de filologia, para quem a língua era um instrumento de comunicação que se podia alterar e que já tinha tido algumas reformas mínimas, e esquecendo esta questão fundamental, é que qualquer reforma ortográfica não são as pessoas de fora que a fazem, nem são os linguistas, e muito menos os políticos. Não percebem nada disso, nem têm que perceber. São os utentes, somos nós, a falar que corroemos certas formas de expressão e consagramos-las através do uso. E então chega uma altura em que há uma certa discrepância entre o que se ensina, o padrão, os dicionários ou gramática e aquilo que é usado comumente pelos assentes, pelos utentes não completamente analfabetos. São corrupções, são hábitos, às vezes influências até alienígenas, estrangeiras. E então, uma reforma consagra aquilo que nós, utentes da língua, realizamos. E consagra e põe no diploma. Nunca vem um diploma dizer vamos mudar a língua. Quer dizer, aqui, palavra de honra. A sala está quente, eu estou agasalhada, mas estremeci quando diz isto, porque é de tal maneira uma coisa contra a natura, é de tal maneira uma coisa, não é só anticultural, é como dizia o José Pedro Serra, é uma coisa antipatrimónio, é uma joia, não é uma joia, é muito mais do que isso. É que a língua faz parte do nosso corpo. Há três questões fundamentais para o corpo se exprimir. A primeira é respirar, vive do ambiente. Tem que ter ar puro, com o mínimo de salubridade. A segunda é a comunicação. É nisso que os homens são animais racionais. É pela comunicação. E o que é que faz com que as línguas não sejam todas iguais? É justamente o lugar onde se está e a herança cultural que se tem de outras falas. Não é? Daí que falar o português de uma maneira em Portugal e de outra maneira no Brasil seja completamente natural. Porque os hábitos articulatórios são diferentes. E daí que alterar certas palavras na língua portuguesa de Portugal, porque os brasileiros façam de outra maneira, ou vice-versa, vai contra esses hábitos culturais e vai provocar terríveis problemas no futuro, porque a evolução deixou de ser natural e é como se nós andássemos com uma perna postiça. É como se amputássemos partes do nosso corpo. Aliás, diziam-me alguns colegas, sobretudo o meu jovem colega Carlos Reis, que é um homem que presta muitas boas maneiras, mas que, precisamente por isso, utiliza as más quando pretende aniquilar o adversário e não tem razão, só tem mais maneiras. Depois vão ter de fazer comigo nos próximos contras de 2008. Eu não consigo. Mas o Carlos Reis diz, por exemplo, mas que disparate, mas que exagero. A ortografia não é a língua.
quando eu ouço minoridades destas, como mulheres, dizer porque é que eu lhe dei, porque é que eu lhe dei sempre as notas máximas em todos os cursos. A agregação, a catedrática, tudo fez um joguinho de competência, realmente, provas mediantes, mas atendido, não é? Porque dizer que a ortografia não faz parte da língua. A ortografia parece ser acidental na língua, porque é uma espécie de pele. Funciona para o nosso corpo como se fosse a pele. E realmente nós, por vezes, desmerecemos um bocadinho uma questão de pele. E, bem entanto, sabemos como se desfaquearmos, descavacarmos da nossa pele, que é todo o corpo que sofre e como isso é importante. Mas eu queria me centrar nas coisas fundamentais que quero dizer, e o que quero dizer é o seguinte: antes de mais, a partir de certa altura, Fernando Cristóvão deixou de responder e de escrever e de se manifestar publicamente, e não tenho falado com ele, e só posso interpretar isso de uma maneira. Ele percebeu que aquilo que era o seu ideal, que era a uniformização da língua, que segundo aquele documento não estava capaz. Ele nunca mais ninguém o ouviu. A outra questão que eu queria muito salientar era brevemente percorrer convosco as razões políticas de tudo isto, as razões culturais e a razão fundamental linguística. Quanto às razões políticas, não temos a menor dúvida que, inclusivamente, os órgãos que aprovaram este acordo, sem perceberem nada dele, e com pareceres especialistas praticamente unanimemente contra o acordo, mesmo aqueles que à partida eram a favor em parte, como é o caso do Peixar, o Ivanildo Peixar era o único que fazia uma apreciação do acordo, enfim, dizia que de maneira nenhuma se poderia utilizar aquele acordo para estabelecer uma mutação linguística, mas que em todo o caso poderia servir de base, etc. Ora, foi esse acordo que só com esse bocadinho de apoio especializado foi aprovado pela nossa Assembleia da República, como nós nos recordamos. E foi com essas bases que o acordo foi promulgado. Mas, atenção, ainda não é lei. Ainda não entrou em vigor, ou melhor, é lei, mas ainda não entrou em vigor. E o que se passa neste momento era em Portugal. No Brasil, como sabem, não houve problema nenhum. A Presidente do Brasil disse que vai-se protelar durante mais uns anos essa entrada em vigor. Depois logo se vê o que é que acontece. E quanto aos países africanos, a grande razão, qual era a razão? A grande razão política. Era uma razão de país diminuído e que se quer afirmar. Temos não sei quantos milhões de falantes, temos que entrar na ONU e, sobretudo, o Brasil, que está a crescer, vai-se afirmar e nós vamos atrás do Brasil, não podemos ir atrás do Brasil. E, portanto, temos que ir com o Brasil, portanto, tem que ser um português único para que não seja a variante brasileira que se siga nos documentos oficiais da ONU. Isto é penoso de verificar que realmente uma entidade, ou um indivíduo, ou uma entidade coletiva de um país sonha em afirmar-se alguma vez assim encostados a outra. E foi assim, realmente, que nós fomos bastante atrás. Inclusivamente, quando se formou aquela petição de 2008, que, como sabem, em poucos meses teve 130 mil assinaturas, houve pessoas que a assinaram e que depois constituíram lobbies para
o quê? Para o grande caminho da entrada em vigor do acordo, que seria o quê? Introduzi-lo no ensino. Ora, isso foi conseguido, e porquê? Pelos editores. Os editores, a princípio, refilaram, tinham os manuais escolares todos, e as gramáticas todas, e os dicionários todos, que iam ter que ser deitados para o lixo. Mas depois viram o golpe. Era à tour de rolo, vamos lá ver qual de nós consegue ter tudo pronto primeiro para o ano em que o Ministério adota um acordo. E foi isso que se fez. Um lobby da aprovação, não da aprovação nem de entrada em vigor, mas de adoção nos ministérios, em certos jornais, em certos órgãos administrativos, na maior parte dos órgãos administrativos, e colocaram, portanto, os utentes numa situação de facto que obriga as pessoas, mesmo sem saberem qual é o português do acordo, a seguirem o acordo. E então, como uma descoberta fenomenal que também rendeu muito dinheiro, porque entretanto tudo isto rendeu muito dinheiro. Rendeu dinheiro a quem fez o texto do acordo, rendeu dinheiro às equipas, não sabemos quem foram, que participaram na elaboração do acordo, rendeu dinheiro a todos os formadores, rendeu dinheiro então a esta coisa magnífica que foi a invenção dos confessores e dos corretores. Então, sempre que uma pessoa escreve para um jornal ou para um editor e diz eu não escrevo de acordo com o acordo ortográfico, mas nós já adotamos depois, mas eu estou dentro da lei porque ainda não entrou em vigor. Mas não há problema. Se não sabe, não há problema. Nós introduzimos o corretor e o corretor corrige. É evidente que me recuso, mas sobretudo verifico este Estado já nem é anti-humanista. Claro que é anti-humanista. Mas é a realização quase de um filme de ficção científica, é a realização do 2001 Odisseia no Espaço, quer dizer, é a substituição do homem pela máquina. O computador deixa de ser a máquina que me serve para ser a máquina onde eu escrevo e me altera as coisas e ele é que sabe. Que aliás não sabe, porque até hoje não há nenhum corretor do acordo que não tenha erros. E, portanto, ninguém agora escreve bem. Não é verdade? Aliás, eu digo corretor, mas devia dizer corretor, não é? E de certo modo são parecidos. Mas vamos fingir ao essencial, e o essencial é o seguinte. Em primeiro lugar, o acordo ortográfico, que partiu daquela ideia idealista, unificar as línguas, que bom que seria, que bonito. E o Saramago achava lindo, porque ele adorava o Brasil. Entre parentes, nesse almoço eu disse, mas tu já pensaste o que vai ser, o que vai perder? O ensaio sobre a cegueira, na altura, estava o fio a sair. E falava-se muito em todo o mundo nesse livro. É que o livro inicia-se com aquela ação de parar do senhor que vai conduzir um carro e diante do semáforo para. E é naquele momento que cega, que vê tudo branco à sua frente e não pode arrancar. Portanto, para. E no final, devem estar lembrados, quando começam todos a recuperar a visão, a mulher do médico foi aquela que nunca deixou de ver, a clarividência, o símbolo da lucidez, daí depois a seguir haja um livre ensaio sobre a lucidez, corre para a varanda para ver todas as pessoas em alegria extrema por recuperarem a visão. Ora, este correr para a varanda, este movimento para, na relação antitética com o para do início, tem uma simbologia de um indivíduo que é obrigado a deter-se, que fica maniatado e depois que retoma o seu movimento vital e a sua relação com os outros na varanda, não é? Que é, aliás, um espaço de abertura, enquanto estar fechado no carro é um espaço de oclusão. Eu expliquei isto ao Saramago, que ouviu, mastigando, comendo, sem dizer uma única palavra,
Nunca mais voltámos a discutir o código ortográfico, mas ele nunca mais se pronunciou, nem em privado, nem em público, sobre o código ortográfico. Mas então, sobre as razões, sobre a razão política, os políticos falarão melhor do que eu, mas acho muito triste que um país, uma entidade, tenha de se afirmar à custa, ancilarmente, de outros a quem se agarra com bengalinhas ou de uma maneira forçada. E, sobretudo, e o Rasco Graça Moura já demonstrou isso de várias maneiras, sobretudo, é muito problemático encarar, porque isto é muito uma relação Portugal-Brasil, em que a língua base é a mesma, mas há todo um conjunto de países, que são os países lusófonos, e achar à partida que eles vão ser seguidistas em relação a esta proposta do ex-colonial, do ex-império, com o apoio daquele que não foi um imperialista, mas que é agora o país dominante por ser o país mais rico, o país em expansão, enquanto nós estamos na penúria. Aliás, o tema deste fórum é onde para a língua portuguesa, que é também significante, ambíguo, onde para onde está, onde se detém a língua portuguesa. Ela está muito mal parada, como o país está mal parado, não é? Não é só o crédito que está mal parado entre nós, é tudo. E eu diria que muito provavelmente houve um grande salto que se deu nesse mal parado que é o estado atual. Costuma dizer-se da nossa economia, eu não sei se é a nossa economia que está mal parada. Eu acho que houve muitas coisas mal paradas que depois desembocaram todas na economia. Porque deixo aos historiadores o cuidado de refletirem sobre uma questão que me parece muito importante. Nós temos muita tendência a achar que uma era de bem-estar económico, de florescimento, dá origem a consequências culturais magníficas. Aliás, os livros tradicionais de história diziam acontecimentos políticos e depois, num capítulo final, consequências, por exemplo, os descobrimentos, falar de descobrimentos, e depois consequências dos descobrimentos. Desenvolvimento da literatura, desenvolvimento da arte, tal. E quando o período era de uma economia débil, a arte normalmente tinha um florescimento e a literatura mais atenuado, mais débil. Uma consideração da história, de uma maneira mais atenta, pode levar-nos a examinar as coisas, não direi de uma perspectiva completamente oposta, não ser fundamentalista em nada, mas de uma perspectiva pelo menos heterogénea. Porque quando se diz as causas de descobrimentos foram magníficas, de florescimento da cultura, etc., mas esquecemos de dizer que os descobrimentos foram, de facto, o início do modernismo ocidental, que era o mundo que existia então, o início, a base de todos os modernismos que até hoje conhecemos, realmente um acontecimento absolutamente decisivo, não só para nós, mas para todo o mundo, como encontro de cultura, a afirmação da confiança do homem em si próprio, saindo da tabela de Deus, sem ser ateu, porque no século XVI ninguém é ateu, não passa pela cabeça de ninguém ser ateu. Simplesmente enquanto na Idade Média tudo era atribuído a Deus, chovesse ou fizesse sol, era um benefício ou um castigo de Deus. No século XVI, Deus estava lá no seu lugar, que é o dele, em nada alterado, mas o homem começou a acreditar na possibilidade do seu braço, da sua mão, da sua cabeça. E, portanto, entendeu que era capaz de construir o seu próprio destino.
eventualmente com a ajuda de Deus, com a fé, etc. Mas o homem emergiu como criatura humana, como criatura autónoma de elaborar coisas e não apenas como instrumento da entidade divina. E, portanto, eu pergunto se de facto não é o contrário, até porque os descobrimentos não teriam existido sem um movimento de praticamente 100 anos que se chamou humanismo. E foi a seguir ao humanismo, tenho que abreviar, não é verdade? Exatamente. Desculpem, mas abreviar são duas coisas. Então, apenas, peço imensa desculpa, apenas 3 coisas. São 3 linhas enunciadas. Primeira coisa, o acordo ortográfico não é necessário. Ninguém deixa de ler os textos do Brasil, nem os portugueses, sendo brasileiros, nunca ninguém se queixou da falta de um acordo ortográfico para viver bem com a cultura brasileira ou cultura portuguesa. Segunda questão, se o acordo ortográfico vem desenvolver uma série de facultatividades e vem piorar a língua, enchê-la de abscessos, enchê-la de dificuldades e, sobretudo, vem debilitar muito economicamente todos nós. Aliás, já debilitou. Eu não sei até quanto o acordo ortográfico não foi um dos tais representantes do viver acima das possibilidades das pessoas, de que tanto se falou e que não é bem assim, mas nisso foi. Nisso foi. Porque obrigaram muita gente a gastar. E depois os editores, e peço desculpa, isto tenho que dizer, mesmo, porque agora a bola de neve constituiu-se, e uma vez que o acordo entrou a vigor por indicação do Ministério, e que os manuais escolares e os dicionários começaram a escrever-se com o acordo, se agora quisermos voltar para trás e queremos, a maior parte das pessoas quer, o que é que acontece? Acontece o que eu não sabia e que provavelmente a maior parte das pessoas não sabe. É que o Ministério não pode, porque os editores assinaram um protocolo com o Ministério, segundo o qual, e isto é feito nas costas da população, e a população não sabe, o Ministério tem que indemnizar regiamente os editores da despesa que já foi feita. E isto é perfeitamente normal. Só ia dizer uma coisa, só uma coisa, e é a questão das consoantes mudas, que no dizer das pessoas que defendem o acordo e que o propõem é algo muito particular e muito mínimo, e que são suprimidas a questão do ótimo e do atual. Todas essas consoantes são suprimidas para se ligarem à ortografia brasileira. Ora bem, há 2 questões aí sobre as quais vos peço que ponderem. Em primeiro lugar, tiramos essas consoantes, mas tiramos várias que os brasileiros mantêm na sua ortografia. Como a questão de recepção, que deixamos de escrever sem P, etc. E os brasileiros até dizem recepção, ou recepção, etc. Percepção, etc. Portanto, um acordo, primeira questão, vem uniformizar a língua, não uniformiza, mas cria mais diferenças também. Cria mais diferenças também. Segunda questão. Está ligada à outra e depois está aumentando. Não estamos a perder tempo com isso que eu já tinha dito.
nós dizemos, não se escreve a consoante muda quando não a pronunciamos. Dizemos espectador. E já vimos os jornais esportivos escreverem um espectador que não pronunciavam o C. Espectador. Ora, chamamos a atenção para que o limiar da articulação da consoante é muito subjetivo e umas vezes é explicitado espectador, outras vezes não é meio engolido. E, portanto, é perfeitamente indistinguível saber se a consoante se pronuncia, se não se pronuncia em certos casos. E esta é mais uma medida que dá conta desta insanidade completa que nos custa tão cara. Peço imensa desculpa.